sobre o novo presidente do Supremo Tribunal Federal e a Basília lembrou um aspecto muito importante, a questão das decisões e do que ele já publicizou ali no Supremo sobre as opiniões em relação ao casamento homoafetivo. E na hora eu estava lembrando justamente disso que a gente vai conversar aqui com o Pedro Nogueira. Tem um projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, o relatório desse projeto pode ser votado hoje por uma comissão especial na Câmara. É isso mesmo, 2023, e a gente está discutindo se pessoas do mesmo sexo podem ou não se casar. Pedro Nogueira, nos conte, hein? Ele que está ali já com algumas manifestações em volta. Oi, Elisa, bom dia. A gente está aqui no corredor das comissões da Câmara dos Deputados. Está tendo uma blitz dos membros do movimento LGBTQIAP+, aqui, para justamente convencer os deputados a votarem com a causa nessa sessão de hoje. O que vai acontecer aqui, Elisa? Tem dois projetos em pauta ali. O primeiro deles é de 2007, do deputado Clodovil Hernandes. Você vai se lembrar dele, Elisa? Ele faleceu em 2009 e ele colocou esse projeto que dispõe da união homoafetiva como um contrato para garantir as relações patrimoniais. E a gente tem um segundo projeto, que é do deputado Capitão Assunção, que proíbe que essa união seja convertida em relação familiar. É isso que vai estar sendo discutido por aqui hoje. O direito ao casamento igualitário ele é garantido pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu em 2011 que essas relações familiares seriam equiparadas. E logo em seguida, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça definiu que os cartórios têm a obrigação de converter a união estável de casais homoafetivos em casamento com direitos familiares equiparados. Esse é o ponto, então, que vai ser debatido por aqui. Porque como o assunto está garantido pelo Supremo Tribunal Federal, ele ainda não está cristalizado em lei. É essa a discussão que se coloca no momento. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Isaías Lima dar um panorama para vocês de como está aqui agora. Eles fizeram um corredor e os deputados vão passando e recebem as mensagens aqui das pessoas para falar em favor dessa votação que vai acontecer na Comissão de Família aqui na Câmara dos Deputados. Elisa. Estão ali, portanto, as placas e vocês veem a manifestação, alguns dizeres, né? Casamento igualitário fica, nossas famílias importam. Eles que fizeram, então, esse corredor, uma manifestação, levando as vozes das ruas em relação a esse assunto tão urgente. Basília Rodrigues, nos conte, por favor, todo esse cenário envolvendo essa discussão dentro do Congresso Nacional e a nossa capacidade de, em 2023, querer decidir pela união de outras pessoas. Essa discussão vai na contramão de uma realidade de diversas famílias que são formadas aí por pessoas do mesmo sexo e têm a união homoafetiva. Um ponto-chave desse julgamento no Supremo Tribunal Federal em 2011, citado pelo meu colega Pedro Nogueira, é que além da permissão, né, de que pessoas do mesmo sexo pudessem se casar, esse tipo de arranjo familiar foi equiparado ao casamento de pessoas de sexo oposto. Então, talvez isso torne a discussão ainda mais temperada, porque os críticos do casamento homoafetivo nunca aceitaram esse tipo de equiparação, que pessoas do mesmo sexo, uma vez casadas, tivessem, né, carregassem consigo o mesmo nível de direitos, de alcance de direitos, tanto quanto o casamento entre pessoas de sexos opostos. Isso aconteceu em 2011 pelo julgamento do STF e depois houve uma operacionalização, ou seja, eles foram a fundo lá nos cartórios por meio de resoluções do Conselho Nacional de Justiça para que, de forma alguma, um casal formado por um homem, formado por dois homens ou por duas mulheres, que de forma alguma estes casais deixassem de fazer a união também perante a lei por alguma inconformidade, alguma dúvida ou mais do que isso, né, má fé, a não aplicação do novo entendimento dado pelo STF. Então, já está muito solidificado, já foi recebido pela sociedade esse tipo de casamento, pela legislação, pelos procedimentos que são dados em cartórios, por exemplo, para que a união de pessoas do mesmo sexo
tivesse o reconhecimento em todas as esferas. Bom, esse é um ponto de discussão, um ponto que destoa do que a gente tem hoje na sociedade, mas se a despeito disso, uma maioria de deputados conseguir reverter este entendimento do STF e o entendimento dos casais homoafetivos de toda uma sociedade no julgamento, numa votação como esta decisão pode ir à discussão no STF e cair. Então, é toda uma polêmica que a gente está acompanhando no Congresso, mas e se de fato esse projeto avançar, ele pode ser considerado inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que em 2011 legalizou o casamento homoafetivo por entender que o casamento de pessoas do mesmo sexo tinha um fundo constitucional, ou seja, cada um entendendo por si qual projeto de vida quer adotar. Fantástica superioridade do hétero, né? Impressionante a gente querer decidir pela vida das outras pessoas. Em 2023, Basília, obrigada, hein, pela análise ao vivo do Distrito Federal.